Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. Esse episódio, para mim, de hoje, é um episódio que vai ser muito difícil de fazer. Não só, acho que menos difícil para mim, mas mais difícil para as convidadas que estão aqui. Mas é um episódio importante, porque nós vamos falar um pouco sobre a Amélia. E eu não vou me delongar aqui explicando para vocês, apresentando a Amélia, porque tem pessoas muito mais competentes para apresentá-la para vocês hoje. Então, esse episódio é uma homenagem, um pedido de justiça, é uma conscientização também, e um episódio que eu acho que todas as pessoas deveriam assistir. Porque o que a gente vai falar aqui hoje não diz respeito somente à Amélia, mas diz respeito a todas nós mulheres, crianças e a uma sociedade que não protege as suas mulheres, as suas crianças, seus idosos. Então, eu quero convidar vocês a ficarem aqui conosco e compartilhem esse episódio com o máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem, sentirem no coração. Então, sem me delongar mais, sejam bem-vindas. Obrigada. Cristina e Cristiane. A dupla. Eu falei aqui, né, um episódio que não é fácil para vocês. Se para mim não é, né? Acho que para qualquer mulher é muito difícil, ainda mais para vocês, que mãe e tia da Amélia. Então, eu primeiro quero que vocês se apresentem. Pode começar você, Cristina. Cristina Moreira de Oliveira. Sou a mãe da Amélia Vitória. Sou a Cristiane Moreira, né? Eu sou tia da Amélia. Né? Não consigo. É difícil. Falei que seria, não vai ser fácil. Mas a Amélia, gente, antes de a gente chegar no motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, eu queria que vocês contassem um pouco quem foi em vida a Amélia, né? Porque é uma imagem que eu imagino que vocês queiram e preservem. Eu vejo no seu Instagram todos os dias você preserva a imagem dela. Ela era uma menina muito alegre, né? Muito alegre, ela gostava muito de ajudar. Gostava de animais, que era uma beleza. Lá em casa virou um zoológico. Deu para ver no seu Instagram, você te acompanhar, né? Virou um zoológico. E era uma menina feliz, né? Que você vê nas fotos dela, ela não tinha tristeza para ela. Doce, né? Doce. Ela era uma menina muito doce. E gostava muito de conversar, de fazer projetos, assim, na cabecinha dela. Isso. Tinha vez que ela ficava parada, assim, olhando assim pro teto, eu falava assim, Amélia, o que você tá fazendo? Ai, mãe, eu tô pensando no meu futuro. O futuro dela é que ela queria ser veterinária, né? Uhum. E aí ela falava assim, olha, eu vou ser veterinária, eu vou fazer um canil para mim, mas primeiro eu vou comprar uma chácara e vou fazer um canil. Aí eu falava assim para ela, o terreno, seu bisavô deixou, então é só você colocar o canil e colocar os gatos. E ela ficava rindo, era muito estudiosa, eu nunca tive trabalho com ela assim, de escola, não, nunca. Inclusive quando eu coloquei ela na creche, eu tinha que induzir ela a conversar com as crianças, porque ela era muito quieta. Ela não conversava. E quando parou a conversar, pronto. Ela era assim. Não parou mais, Não parou mais. Mas ela era um doce de menina. Quando ela ia falar comigo, quando eu chegava do trabalho, ela não andava. Ela ia com um jeitinho dela de correr para ir me abraçar. Nossa, era uma alegria muito grande ela. E, que nem eu falei outros dias, eu me via nela. Eu sempre me via nela. Minha irmã falava assim, que a cara era igual. Realmente vocês são parecidas. Era igual. Mas eu me via muito nela, assim, que eu não tinha conseguido conquistar, ela estava no caminho certo. Você criou o cenário para ela. Isso, né? Exatamente. Você veio antes, preparou para que ela pudesse para que ela realizar. E meus filhos, eles sempre foram muito inteligentes, né? Eu nunca tive luxo, mas de educação e
e comida, e roupa, eu sempre quis dar para eles. E amor. E amor. Meu amor em primeiro lugar, sempre. Para mim, o luxo ficava por último. Tudo era por último. Mas eles ali perto de mim, para mim é aquela alegria enorme. A gente vinha no mutirama, a gente ia no zoológico, fazia aqueles piqueniques normalzinhos, assim, mas era aquela alegria. Com um pouquinho de dinheiro, mas era aquela alegria para eles. E ela amava aquilo. Amava. Tem uns vídeos da gente correndo dos gansos. Lá no zoológico. Eu sempre vejo isso, que você sempre publica. Ela, nossa, ela faz falta demais. Ali. E ela era muito unida com os irmãos também, Isso, né? era muito unida. Primos. E com os primos também. Nossa. Quando a gente saía, a gente já saía de muitos meninos. Não sei se você viu uma foto que são 6, Vi. né? 6. Meninos. Eu vejo todas. Nossa. É porque tem os 3 primos, porque são filhos do nosso tio que faleceu. Então, quando a Cristina ganhou a Amélia e o Guilherme, meio que os meninos cresceram juntos. Tudo junto. Tudo E junto. Juntos e unidos. Isso, tudo juntos e unidos. Então, onde eu ia, eu levava. Uma vez um senhor falou assim, moça, isso tudo é seu? Eu falei assim, não, é só 3. Nossa, isso criança. É só 3. Mas o que eu já considerava, né? E considero como uns filhos, porque eles, tipo, eram criados, né? Perto da gente, né? Passavam as férias com a gente e aquilo era uma alegria. Era uma alegria eles. Eu gosto muito de crianças, então aquilo ali foi uma alegria para nós. Uma alegria. É perceptível, tudo que você publica nas memórias, que havia muito amor ali, Isso. né? Muito amor, muita união. Isso. E vamos caminhar um pouquinho pro dia que tudo aconteceu, né? Uhum. Se você estiver confortável, senão a gente... Tá. Aqui a casa é sua, tá? A Amélia já tinha quantos anos? 14? 14, ela ia fazer 15 anos. Ia fazer 15 anos em Em setembro. Ela fez 14 em setembro, né? No dia 6 de setembro de 2023. E agora, no dia 6 de setembro de 2024, ela ia fazer 15 anos, né? E aí ela... Vocês já moravam naquele bairro há muito tempo, Sim, né? a gente tinha morado, estávamos morando muito tempo no Itatiaia, né? Foi onde ela... Acima. Foi onde ela foi, assim, quase na rua onde o homem estava lá escondido, mas em cima. Só que a gente morou lá muito tempo e nunca teve assalto, esses negócios, nada. Ela ficava na rua com os irmãos, com os vizinhos, brincava, andava de bicicleta para tudo quanto era lado. Nunca teve nada. E aí a moça lá, a dona, né? Eu vou vender. E lá eu tinha ido morar para lá porque a escola deles era do lado, praticamente do lado, né? Porque eu morava uma rua acima. Então não tinha... Tava tranquilo, porque ela também já estudou lá. Lá era período integral. Né? É então, um lugar que já era conhecido pra isso, vocês, já era né? conhecido. Lá era integral, eu tinha escolhido porque eu trabalhava o dia inteiro. Então, as crianças o dia inteiro na escola, para mim tá seguro. Sim, com certeza. E aí, ela tinha saído da escola, né? Já estava na 8ª e só ficou Yasmin no integral. A moça falou, olha, eu tenho que vender aqui e tal. Não deu prazo para a gente sair, foi rápido. Foi em cerca de um mês. E aí eu queria uma casa perto lá, né, da escola, e eu não achei. E o meu esposo tinha achado um pouco mais longe. Eu falei, meu Deus. Eu já comecei, meu coração já... Não sei, foi uma coisa estranha. Porque De uma certa forma, você já sentiu eu senti isso. Quando ela falou que ia vender, que era pra gente sair, meu coração já ficou diferente. E em oração. E aí nós mudamos, tá? No primeiro mês, meu esposo estava levando, né? Levando a Yasmin, levava ela e tudo. E ele trabalhava de bico, não estava aparecendo, né? Começou chuva, que ele é pedreiro. Ele falou, Cristina, eu tenho que fechar. Aí eu falei, oh, meu Deus. E aí ele arrumou um emprego aqui em Goiânia, que é mais longe. E aí a Amélia ficou encarregada para ela buscar a Yasmin.
iam todos três de manhã estudar juntos. E o Guilherme chegava meio-dia da escola e almoçava e corria para trabalhar. Ele trabalhava meio período. E ela ficava, estudava de manhã e à tarde, e ao meio-dia ela vinha, almoçava, ficava com o irmão dela. E à tarde, por volta de umas 4h30, a tardezinha, né? Ela ia buscar a Yasmin. E tudo estava tranquilo. Ela ia de bicicleta, porque de bicicleta ela gastava 15 minutos. 15 minutos. Só que nesse dia a bicicleta estava estragada. E ainda eu tinha falado para ela, não, chamava ela de Tória. Não, Tória, fica em casa, fica mais sua irmã em casa, porque no outro dia não vai ter aula, né? Não, mãe, eu tenho prova. Eu tenho prova, e o Guilherme falou, mãe, eu tenho prova, não posso ficar. Eu falei, tá, vamos orar e vamos deixar na mão de Deus, né? Deus vai cuidar. E aí, quando foi no outro dia, eu levantei às 4h30 da manhã para ir trabalhar, me arrumei e tudo. Despedi, fica com Deus, e fui. E fui trabalhar. E aí eu deixei meu celular com ela. Eu falei, não, fica com meu celular. Qualquer coisa, você liga pro seu pai, você fica com meu celular. Até, no entanto, que ela foi para a escola com meu celular. Mas para a escola de manhã, né? De manhã. Isso, ela foi com meu celular. Mas para buscar a Yasmin, ela não saiu com o celular. Ela deixou o celular em casa. E eu não sei, é Deus. De tarde eu já comecei, depois do almoço, eu já comecei uma coisa ruim no meu coração. Quando foi 4h15, eu saía para lanchar, né, lá na empresa. Eu lembro que eu olhei para o céu e eu falei, oh meu Deus, protege minha filha. Eu lembro disso muito bem. Protege minha filha. E aí eu fui lanchar e já estava com o coração ruim. Ele disse que é o laço do cordão umbilical, né? Que a mãe tem com o filho. E aí eu ia de fretado, né? Até o terminal. Ia de fretado até o terminal. E mãe é mãe. Eu, como sempre, meu lanche eu nunca comia. Eu deixava para eles comer. Eu bebia um golinho do café. O lanche eu deixava, que era salgado, bolachinha, eu sempre deixava para eles. Quando eu levava, não comia de jeito nenhum, só comia a janta. E aí eu saí às 6h, né? Eu cheguei, fui de a pé, de lá do terminal até lá em casa, para economizar os Itipás, para comprar as coisas para eles comer. Eu economizava de tudo, para não ver eles com fome. E aí eu cheguei e estava tudo aberto lá em casa. Engraçado que uns metros antes de eu chegar em casa, um cachorro dela foi lá. Até mim, ele nunca tinha ido. Não era nem dela, era um agregado que tinha lá em casa. Que ela levava. Que ela levava. Aí ele foi, eu achei estranho, ele ficou assim, ele já estava triste, E aí eu falei, oh meu Deus. E eu tenho esses negócios de sentir as coisas. E aí, cheguei lá tudo aberto. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Chamei ela, nada. Chamei o Guilherme, nada. E nós tínhamos um carro velho que funcionava à base dos empurrão. Meu esposo chegou lá desesperado com esse carro, que ele tinha chegado primeiro que eu. Porque a diretora tinha ligado para o Guilherme, falando que ela não tinha aparecido. A Amélia não tinha aparecido lá. E aí ele foi, do trabalho, ele foi buscar a Yasmin. E ligou pro pai dele. Aí ele já veio desesperado. Aí ele até bateu o carro no poste, assim, desesperado. Ele, cadê a Amélia? Foi, cadê a Amélia Vitória? Automaticamente, eu desci no chão. Eu ajoelhei no chão automático. Eu não tive força. Parece que eu estava sentindo aquilo já de muito tempo. Eu não tive força. E aí, eu comecei a orar. Oh, meu Deus, cadê ela? Cadê ela? Não, vamos... Você foi na casa das amigas? Fui. Não viram ela. Vamos na delegacia. Só que a delegacia lá do Centro de Aparecida estava fechada. E das crianças também estava fechada. Que é a DEPAI, né? Fala. DPCA. DPCA, estava fechada.
E aí nós fomos até o 8º Batalhão. Fomos até o 8º Batalhão, ele estava fechado, só que tinha uns policiais lá dentro. Acho que eles estavam paisana. Tinha uns policiais lá dentro. E aí eu já cheguei lá, empurrada praticamente. E eu falei, olha, minha filha sumiu. Minha filha sumiu, ela ia buscar a irmã, ela não apareceu, né? A diretora ligou pro meu filho, falando que ela não tinha aparecido lá. Pegaram ela, porque ela não era disso. Ela não era de sumir, ela não era disso. E aí, que tudo que ela fazia, ela pedia permissão. E aí, lá, o policial do 8º Batalhão pegou meus dados, tudo, rua, tudo. Não me lembro o nome deles. E aí, eu fiz uma live, né, no Instagram. Minha irmã viu, minha irmã foi até lá. E nós ficamos procurando no mato. Lá, e minha irmã, Cris, você está procurando um corpo? Eu falei, eu não sei. Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazia. E aí chegou a sobrinha do meu esposo. Aí nós saímos de a pé procurando câmeras. Começamos a procurar câmeras na rua, onde a gente morava. Algumas não estavam funcionando. Aí fomos no trajeto que ela fazia. E a da padaria, né? Nós conseguimos. Primeiro, um ponto, né? Quando foi que ela percebeu, ela me ligou. Era quase umas 8 horas da noite. E nesse dia, eu trabalhei o dia inteiro em casa. E era muito difícil eu trabalhar o dia inteiro em casa. E aí, quando ela me ligou, ela falou, pegaram a Amélia Vitória dentro de casa. Foi. Porque ela tava... A gente tava desnorteada. Desnorteada. Eu falei, calma, peraí. Aí, a gente pegou o carro, foi. Aí, eu encontrei com ela gritando na rua. E aí, a gente pegou, entrou... Aí, eu falei, calma, vamos ficar calma, pensar, peraí. Quando você chegou, o que você viu? Você viu a porta fechada? Você viu a porta toda aberta? Pra gente entender a dinâmica, né? E aí eu entrei no quarto dela, ela tava todo revirado. Eu tinha revirado. Só que ela tinha revirado, só que ela tinha achado que alguém tinha revirado, porque ela tava tão nervosa que ela não viu as ações, né? E aí, pra gente poder pensar. Porque, realmente, assim... todo mundo falava assim, não, mas será que ela não tá na casa de amiga? Gente, a gente conhecia a Amélia. Eu até na delegacia falei, se fosse eu nessa época, poderia desconfiar. Mas ela não. E as pessoas têm um preconceito, né? Um preconceito não, uma ideia Até pré-formatada. Pelo dia da semana. Porque era numa quinta-feira. Aí a gente ouviu de dentro da delegacia, né? A policial, não sei se era delegada. Ela falou assim, não, é quinta-feira, isso é super normal. As meninas são acostumadas. Aí o telefone da minha irmã tocava e ela, não, mas isso aí, tá vendo, é ela. Assim, foi muito constrangedor. E aí até fica aqui um alerta, né? E uma forma de conscientização também das autoridades em relação a isso. Quando uma pessoa está desaparecida, quando ela saiu da rotina normal dela, não interessa se faz 1 hora, 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 2 dias, 24 horas, né? Não tem essa coisa de ter que esperar 24 horas. E se a pessoa saiu do habitual dela, isso já é preocupante, né? Não, e quem dos policiais que foi lá, ele não estava nem vestido de policial, estava paisana. Foi o lá do 8º Batalhão. Não foi da delegacia que eu, mas minha irmã foi. E ela registrou? Não, depois de muito custo. Porque quando a Cristina me falou, né, que a gente chegou lá, e eu falei assim, Cristina, peraí, como você chegou? A porta estava aberta ou estava fechada? Não, estava fechada. Eu falei, então, ninguém veio aqui e pegou. Porque se estava fechada, né, por fora, então alguém trancou. Foi o Guilherme. Quando eu cheguei, estava aberta. Aí eu perguntei pro Guilherme, quando você chegou, a porta estava aberta ou estava trancada? Não, estava fechada. Eu falei, então, ninguém pegou aqui. Né? Porque senão ia ter alguma situação. Com certeza, algum vestígio. Aí a gente foi fazer o trajeto para ver se pegava imagens,
né, de câmeras. Aí a gente foi de porta em porta. E aí minha irmã tava olhando em locais escuros e baldios. Eu falei, Cristina, você não tá procurando um corpo, você tá procurando uma pessoa. Tá, olhando, você Porque, fica desesperada. assim, eu entendo, porque às vezes ela imaginou, foi brincar, caiu e tudo mais, mas assim, aí foi outra dificuldade, porque algumas pessoas não abriam a porta, né? Às vezes a gente entende porque era o quê? Já era umas 9, 10 horas da noite, né? E aí a gente pedia, né? Muitas câmeras não estavam funcionando, então fica um alerta. Se você tem um sistema de vigilância, mantenha esse sistema. Às vezes a gente entende que acontecem muitas coisas, mas a gente não sabe. Não tô falando nem por questão de terceiros, mas é por segurança própria. Né? Porque muitas câmeras das casas não estavam funcionando. Aquela imagem, a última imagem dela foi de uma casa, da última casa, né? E à noite eu tinha batido lá. E ninguém atendeu. Mas e tinha gente. E nós batemos. Aquela imagem da bicicleta? Não, da última. Dela andando. Da última dela andando. A da bicicleta a gente não teve acesso. Quem pegou foi a polícia. Aí a gente pediu essas imagens para a gente pegar mais ou menos o trajeto. Com parte dessas imagens, acho que até um posto. Não foi do posto que... Do segundo posto. Na noite. Porque teve um posto em frente à prefeitura. A gente conseguiu as imagens da GCM. Não foi do posto. Foi da GCM que a gente conseguiu. É porque teve um posto que ele deu trabalho. Esse foi no outro dia. Não queria ceder. Mas na noite ainda, né, quando a gente conseguiu as imagens da GCM, a gente foi na delegacia da Polícia Civil, que é investigação. Aí foi aonde a gente chegou na delegacia, né, que a gente falou toda a situação, mostrei as imagens, mostrei o trajeto. Não, está na casa de namorado, tá na casa a delegada. Sim, a delegada. E aí é uma questão, né, uma mulher delegada que deveria acolher, né? Foi extremamente constrangedor. E foi uma das coisas que a gente até falou no dia do próprio velório da Amélia, na presença do governador. Porque foi, assim, não quiseram nos ouvir. Eu acho que se ela tivesse fornecido policiais, talvez a Amélia estava viva, né? Porque ia atrás dela, né? Ia obrigar alguém a fornecer câmeras e tudo. É porque a gente correu atrás. Duas coisas que para mim são assim, como que eu vou falar? Difíceis de compreender, vou usar essa palavra. Primeiro, a polícia não querer fazer seu próprio trabalho. E daí, se ela estivesse na casa de uma amiga? É papel da polícia, a partir do momento que tem uma identificação de que uma pessoa está fora do seu habitual, né? Que pode haver um desaparecimento, é papel da polícia, pelo menos até onde eu sei. Se eu estiver enganada, algum advogado aí pode me orientar melhor, mas é papel da polícia ir fazer esse trabalho de busca, né? E a segunda questão é a mídia. Né? A mídia, ao invés de se preocupar com outras questões que talvez não sejam tão relevantes, poderia ter, se a mídia tivesse atuado antes, né? E com maior intensidade, quando uma criança está desaparecida, talvez também poderia. Então, ficam muitos talvezes. Exatamente. Por quê? Por que ficam esses talvezes? Pela falta de apoio, pela falta de ação de quem deveria agir, né? Ficam muito cis. E a gente só conseguiu registrar o boletim de ocorrência nesse dia porque a gente não redou o pé da delegacia. Porque a gente ficou lá na mesa dela insistindo. Não é assim, ela não é esse tipo de pessoa, ela não é esse tipo de criança. A Amélia, ela era muito tímida, ela era muito alegre, mas ela era muito tímida. Uhum. Então, assim, para se a gente estar num ambiente com as pessoas em casa, ela vai interagir com quem ela já tem familiaridade. Com quem não tem, ela vai cumprimentar e tudo mais. E ela ficava, né, quietinha. Mas mesmo assim, com quem ela tinha, ela ficava muito na dela. E assim, era do perfil dela. Aí muitas, assim, será que ela não foi falar com estranho? Gente, assim, a gente, graças a Deus, nossos pais nos deram instrução e educação pra gente poder passar pros nossos. Né? Independente que é minha sobrinha, que é filha, todos sabem
A mesma maneira que minha mãe me educou, eu eduquei todos 3. E ainda que ela não fosse, ainda que ela tivesse um comportamento mais expressivo, mais extrovertida, ainda assim é papel da polícia, a partir do momento que ela saiu do habitual dela, do comportamento habitual, ir em busca, né? É papel. Fica... até depois eu vou atrás disso, com algumas amigas que são advogadas para entender melhor, para a gente trazer mais informações aqui na legenda. Mas é surreal isso. E a gente fez o boletim e aí como a gente tecnicamente ficou de mãos atadas, porque de fato eles só fizeram a publicação do desaparecimento no site e no Instagram da Polícia Civil depois de 24 horas do boletim de ocorrência. Pois é, e isso não existe, né? Não sei de onde que a polícia tira que é 24 horas do desaparecimento, porque não existe nenhuma lei que diga isso. A partir do momento em que a pessoa desapareceu, já é um direito da família registrar e de a polícia agir, né? Então, o nosso governador, Ronaldo Caiado, que esteve lá no velório da Amélia, que fala tanto que a polícia de Goiás é a melhor do estado, talvez o senhor precise orientar melhor a sua polícia, o senhor governador. Isso. E no outro dia, né, a gente partiu desde cedo, ninguém dormiu. Não tem como. Ninguém dormiu, porque é aquela coisa. E foi aonde, também no mesmo dia que você entrou em contato conosco. Que, assim... Quando eu vi, eu estava aqui gravando. E quando eu vi a sua publicação, acho que você tinha acabado de publicar, eu te mandei mensagem lá no Instagram, né? Foi. E aí foi aonde, assim, muitas pessoas perguntaram, é a sua sobrinha mesmo? Foi a minha sobrinha, gente. A partir do momento que eles publicaram ou no dia mesmo? Não, no dia que eu publiquei as pessoas, né, das redes. Isso. Minha irmã tinha publicado, né, e aí a gente foi publicando E as pessoas começaram a te perguntar. Eu tinha feito uma live, né? Foi uma live. Eu tava dentro do carro, eu tava saindo do 8º Batalhão. E aí eu tava até sem fôlego. Que eu não conseguia falar direito, mas eu tinha que falar, né? E aí, quem sabia a notícia dela, quem via ela, e na live eu lembro que até falei, ela parece comigo, né? O jeito do cabelinho dela e tudo. Porque a roupa, eu não sabia a roupa que ela tinha saído, né? Como eu tava trabalhando, eu não sabia. A minha filha pequenininha, a Yasmin, disse que a última palavra que ela falou para ela gostava de falar que amava a gente, mas ela falava bem rápido. Muito rápido. Ela era muito rápido. Eu te amo, tá? Oi, tia Cristiane. Eu te amo, tá? E aí ela olhou assim, e meu filho também disse que a última coisa que falou para ela, falou: Amélia, tranca as portas. O Guilherme disse que ela foi deitar na minha cama, ela amava a minha cama. Foi deitar na minha cama e falou: Amélia, tranca as portas. Que ela deitava e ia descansar, né? Tranca as portas. Tá, tchau, fica com Deus. Foi a última vez que eles se viram, que eles conversaram. Pode continuar, desculpa. Eu sei que não é fácil, viu? E aí nós só tivemos ajuda mesmo na sexta-feira de manhã, que nós fomos na delegacia, na DPCA. Aí nessa delegacia Isso, nossa. Psicóloga que ela foi... Você lembra o nome dela? Quiser falar o nome dela aqui, então a gente tem que valorizar esses profissionais. Nossa, ela foi 10. Ela foi 10, porque até depois do enterro da Amélia, ela foi lá em casa. Isso foi na hora do almoço. Era delegada ou policial? Não, ela era policial. Civil, foi o último caso dela. Foi, porque ela estava aposentando. Foi o último caso dela. Ela entrou, ela não fica na recepção, porque nesse dia a recepcionista tinha pegado atestado e ela viu o desespero. Ela foi e voltou para poder nos ouvir. Sim, ela ficava assim, andando assim, ó, e olhava. Você estava ligando para a Silvier, não era por... É porque nesse período, né, que assim que você conseguiu o contato com a Silvier, ela já entrou em contato e aí foi assim angustiante, porque
Era o tempo todo a gente recebendo Notícias. Isso. não, a reportagem. Era. E assim, E ligação também. Ligação Liga- da equipe dela ou de não, outras equipes Não. também. Mas peraí, que eu quero fazer um comentário aqui. Até é muito interessante as pessoas quererem se promover em cima da dor do outro. Nessa questão das pessoas buscando vocês para reportagem. Porque até o momento em que a gente conseguiu falar com Mais Goiás, que eu vou deixar aqui, né, o agradecimento ao Mais Goiás e à Silvier, que foram as únicas. E eu teve Boletim. um papo aberto, Boletim Goiás também, desculpa, que ele foi maravilhoso, ele foi o primeiro a me responder. Então, o Boletim, o Mais Goiás e a Silvier foram os únicos que prontamente falaram sim, vamos divulgar. A Silvia... No primeiro dia entrou em contato. A Silvia, na mesma hora, me passa aqui o telefone dela, os únicos. Depois que a notícia já estava tomando uma proporção maior, é que os canais de notícias começaram a se interessar. E aí começam a atrapalhar uma família que já está sofrendo, né? Que já está angustiada, querendo saber da notícia. Aí, nesse momento, eu acho que vocês deveriam se munir de informações a partir dos canais que, de fato, apoiaram a família quando elas estavam na busca, angustiada, e foram os primeiros a divulgar o desaparecimento da Amélia, né? Porque, assim, era um ponto, a Silvia já tinha agendado com a gente, né, para fazer a reportagem. Mas por que era angustiante? Porque eu não quero agendar uma reportagem de um desaparecimento. Eu quero que apareça. Divulgue, né? Eu quero que apareça. Então, assim, a gente ficava na expectativa de que a polícia haja, né? que não ia precisar, porque nós íamos encontrá-la. Isso ia passar, né? E, assim, só que a gente ficava assim, não vamos esperar, porque quanto mais a gente divulgar, mais isso a gente pode ter força, né? E coíbe também, né? Poderia ter coibido. Isso. E assim, de certa forma, foi importante demais da conta, porque chegou até nível nacional e ele agiu, né, da forma que ele agiu por conta do que a mãe e a irmã dele viram na televisão. Que ele já tinha feito, né? Já. Ele fez na noite que ele a pegou. Foi de quinta para sexta. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Na mesma noite. Não foi, assim, a noite inteira. Foi muito rápido. Ele matou ela muito rápido. E foi por constrição cervical, né? Porque foi muito doloroso para mim. Porque eu tive que ver situações que eu não queria que a minha irmã visse, né? E, então, assim, a gente poupou tudo que a gente pôde para que ela não tivesse aquela última imagem da Amélia. Então, quando a gente aconteceu, que de fato a gente foi encontrada, né? A gente teve tinha a foto, né? E aí essa psicóloga chegou para mostrar algumas partes da roupa e cabelo. Ela mostrou o cabelo para mim. E aí, só que eu não podia mostrar o rosto porque a gente não tinha certeza. Eu ainda falei para ela, me mostra o pé dela. E aí só que antes disso ela já tinha me mostrado uma parte do corpo, porque ele tinha deixado a parte de cima exposta. E aí ela me mostrou se eu reconhecia, né? E aí eu falei, não tem como eu reconhecer. Porque ainda tava branco. Já tava em decomposição. E aí... Só que aí só eu que vi. Aí depois ela pediu, aí eu falei pra ela, eu falei assim, faz o seguinte, mostra só pra mim, porque ela viu que entre nós da família, eu tava... Você estava mais forte. Segurando um pouco. Aí eu falei, mostra só pra mim, que aí eu consigo deixar minha irmã mais calma. Aí a gente entrou num quarto na casa que a gente tinha entrado para tomar uma água e no banheiro. Foi no né? banheiro. Foi da moça que tinha chamado a GCM, Isso. porque em frente ao local onde ela foi deixada. E aí a policial me mostrou a foto. Aí, naquela hora que eu vi, eu já, assim, agarrei na minha fé mesmo. Falei assim, aqui é a matéria. Isso aqui não é ela mais. Eu falei pra ela, eu falei assim, eu vou sair daqui e eu vou falar pra minha irmã que eu não sei o que é. Não sei quem que é, porque não tem como saber. Mas eu já sabia naquela hora. Porque se a gente falasse, a Cristina ia querer ver.
E a gente não queria que ela tivesse essa última imagem, porque a uma imagem que a gente tem que ter da Amélia é de vida, tanto que até antes depois que a gente foi fazer, foi no IML e tudo mais, a gente não viu. A Lia também não quis ver mais, a gente não viu. Foi só meu esposo. Só o William que quis realmente ver. E o padrinho da Amélia viu. E o padrinho, viu. mas a gente não viu, não quis ver. Mas, porque, de fato, são, assim, pra mim, a lembrança que eu tenho dela, da criança, da alma, da pessoa, né, da minha sobrinha, foi em vida. Ali era a matéria. Então, assim, foi difícil, né, nesse momento. E a gente teve, assim, um respeito muito grande dessa policial. Teve um respeito da própria polícia quando foi fazer isolamento do local e tudo mais. Eu tentei ultrapassar, não deixaram. Não permitiram a forma que os carros estavam estacionados, foi para poder conter ali. Mas, assim, a gente só conseguiu encontrá-la naquele dia porque a mãe, né, do algoz dela e a irmã estavam vendo na televisão o tempo todo. E aí elas estavam agoniadas. Nossa, será que essa família não vai conseguir achar a menina? Aí foi que ele saiu. Que ele saiu para poder... Dizem que... parece que ela falou que a consciência dele pesou. Um ser daquele, um monstro tem consciência. Que consciência, se não é a primeira vez que ele faz isso. Exatamente. Não. E, assim, não. E não estava sendo monitorado. Não estava sendo. Vamos falar sobre isso aí, porque eu evito ficar perguntando as coisas, porque, assim, igual eu falo, pra mim, que não conhecia a Amélia em vida, é difícil entrar em contato com isso. Imagino pra vocês, toda hora alguém ficar perguntando. Mas esse homem, e eu vou pedir pra edição colocar bem a cara dele aqui, porque saiu nos jornais, né? Eu não vou ser processada. Esse homem que tá aparecendo aí em algum lugar na tela pra vocês... ele já havia sido preso. Sim, Rio Verde. Tanto que foi encontrado com 5 dias, o caso foi solucionado com 5 dias, porque o material genético dele estava no banco de dados. Porque ele já tinha estuprado outra menina. Lá em Rio Verde, ficou 2 anos preso e foi solto. E por que ele foi solto? E o pior é que na audiência de custódia, qual que é a sua profissão? Aposentado. Por que ele Você nunca trabalhou? Não. Não, ele... A gente não... O juiz perguntou também na audiência de instrução, né? De julgamento, ele disse que nunca trabalhou na vida. Mas que era aposentado pelo INSS. E, de fato, quando ele foi preso, ele né, foi divulgado que ele era realmente aposentado. Porque a gente também não sabia. Tanto é que, assim, a gente ainda tinha aquela identificação do primeiro homem que foi pego. Que eu falei assim, a minha sobrinha foi, assim, um caso de, assim, tão forte que ela pegou 2 numa lapada só. Que o outro foi preso também. Um outro suspeito. E que também tinha ficha, né? Tinha ficha, mas não tinha correlação com o caso. Não. Ele ficou como suspeito. Isso, assim. ele parece que foi onde o pessoal incendiou, né? Na casa onde ele morava. Parece que ele tinha filho com a enteada. Não sei direito, ele tinha filho com a enteada, né? Ele tinha um filho com a enteada. E moravam todos juntos. Era de menor também. Moravam todos juntos. Pois é. E aí ele foi solto. E aí fica a pergunta, né? Porque as crianças são sempre responsabilizadas. Você já viu? Me dá nojo de ler alguns comentários quando acontece algo com uma criança, com um adolescente. Agora, os adultos... né? São sempre infantilizados. A criança não é protegida, ela é responsabilizada por algo que fizeram com ela. E aí eu vou falar até da minha história. Quantas vezes eu já falei da minha história e me perguntaram assim, mas você não gostava? Tinha 3 anos, o seu demente, né? Então, aí a gente responsabiliza crianças e inocenta adultos. Trata adultos como se eles fossem incapazes de responder pelos seus próprios atos. Por que esse homem estava solto?
Por que esse tipo de crime a gente não tem punição mais severa? Por que a gente ainda deixa essas pessoas convivendo em sociedade? Elas já são reincidentes. E são financiadas pelos nossos próprios impostos. Exatamente. Nem tornozeleira também não usava. Estava ganhando pelo INSS para roubar, matar e estrupar. Era para isso que ele estava ganhando no INSS. Não, e ainda detalhe, na divulgação, quando foi pego, né? Porque assim, eu só descobri quem era, o que aconteceu. Eu só fui ver aquelas imagens da bicicleta no dia da coletiva. Eu fui, porque eu trabalho... Foi na terça-feira, né? E eu, dentro da situação do meu serviço, eu não posso parar. Né? E então, assim, eu fiquei 2 dias parada, voltei, aí foi na quarta-feira, foi na terça-feira. Foi na terça-feira, foi na terça, que o Rafael estava lá em casa, eu fui trabalhar, e quando eu saí do cliente, porque eu só fui de manhã, e eu fiquei no estacionamento, eu sabia que 3 horas da tarde ia ter a coletiva. E aí eu levei um susto, porque eu não tinha visto aquelas imagens, eu não sabia, não sabia quem que era. E aí foi horrível para mim, assim, para minha irmã... Eu não imagino a dor. Aquele olhar dela eu nunca vi na vida. Na bicicleta? Quando ela tá... Ele obriga ela a empurrar a bicicleta. Eu não vi. Dá pra ver o olharzinho dela. Eu nunca vi na minha vida um olhar daquele. Ela tava assim, ó. Ela olhava assim no vídeo. Eu olhei bem. Ela olhava assim pra um lado e pro outro. Assustada. Tinham pessoas próximas. Próximas. E muita gente julgou. Eu briguei com muita gente na internet. Nossa, eu fiquei assim... Por que ela correu? Não sei o quê. O próprio delegado-chefe, ele falou que a mente dela congelou. O próprio delegado-chefe, ele falou, a mente dela congelou. Não tinha como. Eu vou te falar com base em uma pessoa que eu posso falar, porque eu tenho propriedade para isso. Eu fui abusada sexualmente quando era criança. Você paralisa. Você não sabe o que está acontecendo. Você quando você está numa situação de trauma, você pode ter várias reações. Você pode correr, gritar, ou você paralisa. No meu caso, também paralisou. Paralisei tanto que eu paralisei por anos. As memórias foram apagadas. Elas voltaram quando eu tinha 17 anos de idade. Então, não é tão simples assim. Por quê? Porque você não gritou, porque você não falou. Não é simples, gente. Devido também à timidez, né? Ela era muito tímida. Então, aquilo tudo foi uma junção. E ela nunca tinha passado por um susto daquele. Ela nunca tinha passado por aquilo. E aí, ela paralisou de tudo. O olharzinho dela que eu vi, eu olhei assim, pelas câmeras, eu falei, gente, eu nunca vi minha filha desse jeito. E o pior que mais me deu raiva nesse período, né, das imagens, depois assim, o caos maior foi depois, porque a gente teve julgamentos que ela conhecia, porque tecnicamente, para as pessoas que estavam vendo as imagens, ela estava confortável, era uma pessoa conhecida. Era impossível ser uma pessoa conhecida, não era ser uma pessoa conhecida. O jeito dela andar. Que isso, assim, me tomou de um ódio absurdo. Julgar a minha irmã, porque que tinha deixado a Amélia buscar, sendo que eu, com 12 anos, pegar 3 ônibus, Senador Canedo, para Goiânia para estudar. Quantas e quantas pessoas que estavam lá julgando também não tiveram essa mesma rotina, porque a gente não nasceu em berço de luto. Com 7 anos de idade, eu ia para a escola sozinha. Eu andava 20, 30 minutos sozinha, 7 anos. Eu e ela, nós não somos goianas, né? Nós somos da Zona Sul de São Paulo. E você sabe que lá é perigoso, lá é bem perigoso, mais do que aqui. Eu tinha 7 anos, ela ia para a creche. E aí minha mãe ia trabalhar cedo e eu levava ela. E eu era pequena e ela pequena. E eu levava ela para a creche e voltava. O máximo que eu vi era negócios de, pode falar? Macumba. Ela tinha o máximo. E cachorro, corri muito de cachorro. Cachorro atrás de você. Mas, gente, eu também briguei demais por causa da Amélia lá no Mais Goiás. Eu fiquei aquele dia, aquela quinta-feira, também fiquei. E você vai falando, vai me dando náusea. Vai. Porque era o que eu sentia vendo aquilo ali. Por que a gente está perguntando
por que ela foi buscar a irmã na escola? Por que a gente está perguntando por que a mãe, por quê? A gente não devia estar questionando a nossa sociedade, a gente não devia estar questionando por que ele estava solto e livre e confortável para fazer isso com uma criança, porque a Amélia era uma criança ainda. Então, eu acho que a nossa sociedade tem valores muito invertidos, sabe? E sabe o que mais me choca? É saber que 90% desses comentários não vinham de homens, vinham de mulheres. De mulheres. E aí é onde eu entro num assunto que a gente fala que os homens são os algozes, né? Mas quem que cria os homens? Quem é a primeira mulher que o homem tem contato? É a mãe. É a mãe. Quais valores você está passando para o seu filho? É a mãe. E o julgamento assim, por isso que eu não deixo meu filho sair por nada. Tudo bem, se você tem essa possibilidade, se você tem essa condição, que faça, que permaneça. Até me julgaram, porque assim, não, mãe, mas você tem sua profissão, por que você não foi lá e buscou sua sobrinha? Eu nem sabia. E outra coisa, cada pessoa tem a rotina, a gente não tem que Exatamente. questionar, a gente não tem que questionar o porquê que a Amélia foi buscar a irmã, a gente tem que questionar porque, a gente tem que questionar a nossa sociedade, é isso que as pessoas, parece que não entendem. Não se encaixa, não se encaixa. Isso, assim, me tomou, porque nesse ponto, assim, acho que dos piores sentimentos que a gente sentiu nesse período foi a culpa. A culpa do sentido de não conseguir proteger, né? Porque era uma responsabilidade e tudo mais, mas assim, o que hoje a gente é muito apegado a Deus, a gente é muito apegado à nossa fé, e a gente tem o conforto de saber que a gente fez tudo que a gente podia, nas condições que a gente podia. Porque a gente correu muito atrás. Foi, muito. E assim, não só no momento, né, mas assim, durante a vida dela. Os meus sobrinhos, assim, a Cristina, eu falo, ela deu uma educação para aqueles meninos, que eu até brinco. Eu não consigo dar uma educação nem para minha cachorra. Mas, assim, gente, os meninos, eles têm um respeito, sabem entrar, sabem sair dos locais, sabem conversar, sabem respeitar o lugar. Eu nunca precisei brigar com um sobrinho meu. E agora eu já briguei com todos os meus filhos. Mas eu nunca precisei, porque eles têm uma educação impecável, eles têm um respeito muito grande. E pra mim, o que eu mais vejo em todos os registros, vídeos que a Cris posta, tudo... O amor. A Amélia foi amada. Foi. Muito amada. E é ainda. E foi. Né? Ela é muito amada. A lembrança... Quando eu soube que ela tinha ido, eu já veio a lembrança da barriga dela. Dela dentro da minha barriga, até os dias atuais. Lembrando dela, de quando eu ganhei ela, até dos chutes, que ela enfiava os pezinhos na minha costela, não deixava comer, tudo. Estava até comentando com a minha mãe hoje. Então vem aquela lembrança toda, dela sorrindo, dos dentinhos dela nascendo. Foi o irmão dela que ensinou ela a andar, não foi nem eu. Foi o irmão dela que ensinou ela a andar. A primeira mordidinha dela foi no irmão dela. Então, ela tinha aquela alegria, aquele amor. Ela era muito apegada a mim. Aquele era o jeito que ela falava, oi mãe. E a alegria que ela tinha com os animais quando eu estava em casa nas folgas, ela chegava da escola. Primeiro ela cumprimentava os cachorros. Os cachorros derrubavam ela debaixo do pé de manga. E aí ela chegava toda suja. Falei, agora você vai me cumprimentar. Primeiro os cachorros, depois você, mãe. Mas você viu, não sei se você viu da Glória Pérez, quando a Daniela Pérez, infelizmente, também foi tirada da vida. Eu era bem pequena quando eu consegui. Eu vi no documentário dela, que ela... Eu não sei agora se foi no documentário onde eu vi que ela falou que quando ela viu a filha dela ali, a vontade que ela tinha de colocar de volta no útero, né? E você falando isso, né? Que você revive isso, porque não é natural, né? Não é natural uma mãe ter que se despedir de um filho dessa forma. Você carregar um filho 9 meses, eu carreguei ela 9 meses e 2 dias. Certinho. Na última semana da gestação, até minha irmã foi me visitar no hospital.
Tava com infecção de urina, né? Tava ruim, muito ruim. E o médico, não pode tirar a criança, porque senão morre as duas. Tem que curar a infecção. E eu, doutor, tô para ganhar neném. E agora? Não. Só foi um prazo de um dia. Eu saí no sábado de manhã do hospital, no domingo tive que voltar para ganhar ela. Ela só esperou curar a infecção mesmo. Sim, só esperou para curar a infecção. E a luta pela vida dela foi desde o começo, porque eu tive que fazer cerclagem para me segurar ela. Com 3 meses de gestação, eu tive que passar por tipo uma mini cirurgia para poder segurar ela. Então, já tem muito tempo que eu estava lutando pela vida dela e o último foi esse. Mas eu não, infelizmente, não consegui, né? Por isso que Conseguiu fazer a questão de celebrar a vida dela. Você conseguiu proporcionar para a Amélia 14 anos de muito amor. De muito amor. E isso é notório, é perceptível. Eu te acompanho ali no Instagram desde aquele dia. E ela foi amada. E eu acho que muitas pessoas, muitos de nós, vivem uma vida inteira de anos, né? Vivem até a velhice sem serem amados, sem receber o amor de mãe, sem receber o amor de pai. E quando eu tive contato ali com a família de vocês, eu vi muito amor. E eu acho que mexeu muito comigo, sabe? Ali eu vendo a dor de vocês, porque tanta gente que tem a oportunidade de proporcionar para os seus filhos aquele amor, né? Então, ela foi muito amada. Foi. E eu acho que é isso que você precisa, não precisa, né? Que tenta olhar por esse lado. Que a Amélia foi amada, que você amou. Amei demais, amei demais. Ela nos ensinou também muito sobre amor. Gatos mesmo, eu não gostava de gatos. Foi ela que me ensinou. Ela que me ensinou a amar gatos. E hoje eu tô até postando no Instagram os gatos. Vem a gateira daqui uns dias. É aquela coisa, vai envelhecer, quando tiver velhinha vai estar lá. Velha, 10 gatos, né? Isso, e ela era muito vaidosa. Nossa, ela comprava uma bota, tia. Ela ficou toda feliz. O pai dela comprou a bota para ela. E, nossa, eu lembro até hoje, nós estávamos na loja e eu fui comprar uma bolsa para mim e levamos as meninas. Só meu menino que não, porque como ele é enorme, então calçado não é difícil achar para ele. Aí levamos as meninas, mas a gente não tinha falado nada que ia comprar para ela, nada. Falei, não, mas eu vou comprar uma bolsa ali para mim. Tá. Aí nós fomos, aí meu esposo falou assim, qual a bota que você quer, Amélia? Aí ela foi lá e escolheu, toda feliz. E aí a Yasmin escolheu a sandalinha dela. Eu também já tinha comprado um saltinho para ela, então ela estava com a bota de salto e o saltinho. Ela estava saindo da sapatilha pro saltinho. Na semana que ela desapareceu, eu tinha ido, na segunda-feira, eu tinha ido vacinar ela. Né? E ela foi de salto, bem... Aí eu ainda falei para ela, eu nunca vi a pessoa vacinar de salto. E ela foi. A Amélia era das minhas. Não, ela foi de salto. De idade, eu já usava salto e era na lama e eu com meu salto. Não, e até então ela caiu quando nós veio, né? Ela caiu. Aí eu virei assim, eu falei, foi o cachorro que te derrubou? Não, fui eu que aconteceu. Eu não sei andar de salto ainda, tô aprendendo. Quando a gente ia na casa dela, vamos almoçar. Cris, vem aqui almoçar. Chegava lá, ela tava toda de salto. Toda arrumada, tia, toda. Pra você, pra te batom, comprava os batons mais escuros pra mim, ela pegava e usava. Porque eu queria comprar o mais claro pra ela. Eu comprava o mais claro, mas ela queria o escuro. Escuro, querida. Fazia uns negócios assim no olho. Era igual a tia. Esses negócios. A Cris tá sempre maquiada. Eu falo, inveja. Eu queria estar sempre maquiada, bonitona. Eu falei, nossa. Esses dias eu tava vendo a foto, eu falei, gente, a Cris, eu queria ter esse ano. Todo dia fazer essa maquiagem toda. Não, a Amélia, ela fazia. Pra ir pra escola, ela fazia. Eu tinha até comprado um perfume. E aí eu saí pra trabalhar e eu não vi esse perfume. Aí eu cheguei do serviço.
Falei, Tória, cadê meu perfume? Ah, não, mas tá na minha mochila. Eu falei, mas como assim tá na sua mochila o perfume? Não, é porque como eu vou de bicicleta, então o vento tira o perfume. Aí eu tenho que Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas é isso, mãe de menina, Nossa, saiba sempre tudo. que você vai perder as coisas. Daqui a pouco é Yasmin. Não, e ela já fez uma pega. pulseira que arde Foi pra se pulseirinha. usar. Foi. E eu dividia tudo com ela, né? Eu querendo ou não, eu É dividi. porque você é jovem ainda, né? Aí, não, sim, você é jovem. Eu brinquei véia dos gatos, que a gente vai envelhecendo, vai ficar... eu vou ser a véia dos cachorros. Eu e a Cris vamos ser as véias dos cachorros, você vai ser a véia gateira. Mas vocês, embora a Amélia tinha 14 anos, mas assim, você não tem uma diferença, tipo assim, de idade, por exemplo, sei lá, de 30 anos. Eu tive ela com 20. Com 20, pois é, super jovem. 20, Então, querendo ou não, às vezes o tipo de sapato que você usa é um sapato que ela vai gostar. Não, e cabia. Exato. Cabia tudo. Uma roupa, uma maquiagem que você usa, ela vai gostar. Daqui a pouco um skincare. Aí é natural, vai usar mesmo, minha filha. A foto que nós divulgamos, que ela com vestido azul, ela tava de salto, né? Aquele salto era meu. Que ela falou assim, nós estávamos indo pra igreja. Aí ela falou assim, mãe, a senhora vai usar o salto? Eu falei, não. Deixa eu usar, falei, pode usar, tranquilo. Eu usava tudo da minha mãe. Ela pegava quando tudo. eu calçava mesmo que ela usava. Hoje eu calço 38, mas teve uma época que eu calçava 36 e minha mãe sempre calçou 36, né? E a minha mãe, quando eu estava na adolescência, era assim também. Ela deveria ter menos de 40 anos. Por aí, uns 40. Menos de 40. E minha filha usava tudo da minha mãe. Ela morria de raiva que eu pegava as sandálias dela e detonava tudo. E pegava escondida ainda. Eu tenho umas blusinhas pretas, assim, mais jovial. Ela usava também, chegava do trabalho. Eu olhava assim, eu conheço essa blusa. Ela morria de ir. Ai, mas assim, essa memória dela é importante, né? Focar nessa memória. E... eu assisto muito Beto Ribeiro, eu até mandei vários e-mails para ele, vou até mandar mais, eu acho que é o caso da Amélia, algo que a gente não pode deixar ser esquecido, né? Por ela, pela situação como foi, pelo fato de ser uma pessoa que já poderia estar fora do convívio em sociedade, né? Então, tem muitos aprendizados para a sociedade, no caso da Amélia, porque a nossa sociedade não protegeu a Amélia, como não protege muitas crianças, muitos adolescentes e muitas mulheres. E aí, só voltando um pouquinho, uma coisa que eu queria falar quando as pessoas falam, por que ela foi lá? Ai, por que ela fez isso? São as mesmas pessoas que perguntam por quê, qual roupa que a mulher estava quando foi violentada, né? Então, assim... ao invés de a gente questionar as vítimas, a gente tem que passar a questionar a nossa sociedade, que não faz nada para proteger as vítimas, né? E que ainda continua revitimizando, porque acabam que vocês foram revitimizadas ao longo desse tempo todo, com esses questionamentos, com essas culpabilizações. E eu espero que vocês consigam entender que vocês não tiveram culpa. Né? Que vocês não tiveram culpa nenhuma, a culpa é da nossa sociedade. Exatamente. A culpa é das pessoas que protegem esse tipo de bandido, né? Eu nem sei se bandido é suficiente para se referir a essa pessoa, mas porque para mim é um monstro, nem sei se posso chamar de humano, né? E aí eu queria falar um pouco aqui, aproveitar que a gente tem um tempinho ainda, mas já está indo para o final, não quero também ficar forçando vocês demais, mas para falar em qual estágio que está agora a questão legal, né? Justiça dos homens, porque a de Deus, essa é implacável. A de Deus está agindo bem. Tivemos, né, a audiência de instrução de julgamento, né? E o juiz disse que provavelmente ia para júri popular. E pelo que eu acompanho, estão esperando um laudo. O juiz ainda não... Laudo de quê? Ele alegou insanidade. Estão esperando um laudo. E aí, vocês têm advogado? Vocês estão com advogado? O Ministério, né? Porque como a gente é a parte acusadora, então a gente está pela procuradoria. Mas vocês podem ter um assistente de acusação. Até deixa aqui algum amigo, advogado, criminalista, que queira
ser assistente de acusação, ajudá-las, porque vocês podem ter um assistente de acusação. Que é mais rápido, né? Que é até para ver, né? Vocês podem pedir uma contraprova desse laudo, não deixa só por conta do Ministério Público, não, pode ter. Porque até então a gente não tem tanto acesso os processos, então, né? Não, foi 23 ou 24 de abril. Foi dia 21. Então, mas até para vocês 21, terem isso. acesso, porque vocês têm direito. Então, vocês precisam de um advogado assistente de acusação. Eu esqueci como que é quando o advogado se voluntaria, mas eu deixo aqui o pedido. Se tiver algum amigo, e eu vou postar isso também no meu Instagram, porque eu tenho alguns amigos que são advogados. Se tiver algum amigo advogado criminalista que queira, né, ajudar nesse caso, porque aí vocês vão ter acesso ao processo, vocês vão conseguir acompanhar melhor. Vocês podem ter um assistente de acusação. Aprendi com o Beto Ribeiro. Mas vamos atrás de achar um bom advogado para ser assistente de acusação, porque vocês não podem ficar sem informação sobre o processo, sobre o andamento. A informação que a gente tem quando entra em contato com a procuradoria. Isso, a secretária, né? Que aí é a única informação que eu tenho. Mas aí, tendo um advogado, ele vai... Porque eles sabem, né, mexer em tudo. Até tentei acessar alguma coisa pelo Jus Brasil, mesmo me informando que sou parente da pessoa envolvida, mas não tem nada. Ela fala que tá, como fala? O caso... Segredo de justiça. Isso, segredo de justiça. Aí vocês nomeando um assistente de acusação, ele vai ter acesso ao processo, entendeu? Eu vou publicar no Instagram daqui a pouco, que tem uns amigos meus que são advogados, não sei se eles são especialistas, né? Mas sempre alguém conhece alguém que conhece alguém, e o importante é a gente unir forças para que esse cara não saia, né? Eu sou a favor da pena de morte, né? Nem posso Eu falar também isso aqui, sou. mas eu sou uma pessoa a favor. Blá, blá, blá. Só quando você for vítima, e espero que você nunca seja, você vai entender o que a gente está falando. Não adianta castrar. Tem que matar, tem que tirar do convívio em sociedade, tem que eliminar. Porque é perigoso, vai que solta, né? Vai que solta. E assim, como que você fica? Como que você fica? Parece que eu sou insensível falando isso, mas assim, só quem passou Só sabe. Porque esse cara, ele não tem ressocialização. Tem até uma psicóloga que trabalha com esse tipo de mente, né? Que não tem ressocialização, não tem para onde correr. E quando no dia da audiência, eu vi ele mais pelo computador, né? Ele estava lá no fórum, mas não foi cara a cara. Mas ele me viu pelo computador, eu vi ele. Ele não tem jeito e nem rosto que está arrependido de nada. Ele não é um tipo de ser que se arrepende do que faz. Ele não tem. Até tanto tomou. É que ele fez a segunda. E quantas vezes ele já fez? Até tomou um monte de remédio antes de começar. Para mim, ninguém me deu remédio nenhum e ele tomou um monte de remédio. Não sei se é para ficar calmo, o que é. Eu fiquei olhando assim, gente, como que pode? O que mais dói, assim, é quando eu vi que a advogada dele era uma mulher. E a gente pesquisa, né? Dos direitos humanos das mulheres. Isso foi na parte que o William estava questionando, né? Nossa, falando, ela atua com o direito das mulheres. Ela está defendendo um homem que faz o que faz. Exatamente. Eu já falei coisas que não podia aqui, mas... E a parte que meu esposo estava depondo, ela tentou interferir ele, né? E o juiz não deixou. Interferir no meu esposo, ela tentou interferir. Eu vou falar um negócio pra vocês. E o juiz não deixou de jeito nenhum. O juiz falou, pai. Eu não sei o que eu faria. Porque o William tava falando, né, porque o juiz perguntou como ela era e tudo mais, né, se eles conheciam, se minha irmã e ele conheciam o rapaz lá. E aí ela pegou e ele tava falando, assim, ele falou, né, ele desabafou a dor dele como pai, né, e assim, de uma forma natural. Não, ele não se exaltou, ele não foi agressivo, pelo contrário. Aí a advogada ainda, não, ele está saindo do contexto, está fazendo coisas que não deveria. O juiz falou,
negativo. Ele ainda falou E melhor. ela queria o quê? Um pai que perdeu uma filha de uma forma brutal dessa, né? De uma forma monstruosa. Ela queria que ele tivesse lá pleno, Porque, assim, calmo e exatamente. tranquilo. Ele Ele tava até melhor do que eu, porque ele falou mais do que eu, porque eu chorei muito. Eu chorei muito, muito, muito. E ele foi firme no que ele estava falando. Ele foi firme mesmo. E ela, acho que não gostou do jeito que ele ela tava tem falando. o direito de não gostar, né? E a gente também tem o direito de achar hipocrisia. Uma advogada que defende Exatamente. as mulheres advogar por um homem. Eu não sei como é que é que- esse intuito de escolha, porque a defensoria pública, mas assim, foi... É como Mas ela se tem o direito de recusar. foi, assim, vergonhoso ver, sabe? Uhum. Foi vergonhoso como mulher ver isso. Eu, se precisasse de uma advogada, obviamente eu não buscaria uma advogada que defende um tipo de monstro desse, né? Então, não me representa. E acho que a nossa sociedade perece pela falta de informação mesmo, porque tenho certeza que as mulheres que buscam essa pessoa não sabem que ela defende esse tipo de Esse gente. tipo de monstro. Porque você não é obrigado. Você tem o direito, né? De De se não recusar, querer, de não querer. Todos nós temos, né? Nós temos o direito de não querer atuar. E ela também tem. Eu não sei como que é nessa questão de nomeação aí da defensoria, mas acho pouco provável que não tenha. Eu fiquei um bom tempo, sabe, me culpando por isso, né? Me culpando por eu ter deixado ela ir sozinha, né? Meu Deus, porque eu fui trabalhar. Me culpando muito. A psicóloga olhou para mim, a psicóloga, no dia que eu falei para a psicóloga, ela falou para mim: Cris, não sinta culpada de nada. Porque ela falou, Patrícia, eu deixo a minha filha ir buscar a minha pequenininha na escola. Então, eu sou culpada também. Então, aquilo, ela foi conversando comigo e eu fui dando uma melhorada, né, nisso. Eu pensei, meu Deus, tudo que eu fiz por ela, eu fiz de amor, eu fiz de carinho. Tudo. Eu não me arrependo nada, Bartira, nada do que eu fiz por ela. Nada. É que nem eu falei, eu não dei luxo para ela. Não consegui dar o luxo para ela. Mas o amor que eu tinha, a educação e tudo que minha mãe me passou, eu passei para ela, né? E foi mais valioso que qualquer Isso. luxo. Eu acho que esse é o verdadeiro luxo. Isso. E é uma coisa assim, você pai, você mãe, se você passar isso para seus filhos, mais para frente, eles vão ser pessoas de bem, eles não vão ser monstro igual aquele, né? Porque isso também vale muito por criação. Você tem que saber criar seus filhos. Quais valores a gente Você tem que passa, saber, né? você tem que saber criar seus filhos. Não é tudo que filho quer, você tem que dar. Você tem que saber criar seus filhos. E a mãe dele que denunciou ele? Foi? Não, ele foi pego mesmo. Pelo material Sim, genético. Foi material genético. Sim, parece que até nas unhas dela, ela lutou muito. A policial, essa que a gente fala que ela ajudou a gente bastante, a Tinha psicóloga, material genético nas unhas. as unhas, tinha- ela chegou e falou, Cris, a Amélia foi muito guerreira. Ela lutou muito, ela lutou para viver. Mas como é que luta com um monstro daquele tamanho? Ela lutou muito para viver. E ela falou, olha, fique em paz. Que agora ela tá lá nos braços do Senhor. Tudo de bonito que ela falou. Para mim, foi uma das melhores policiais que estava perto da gente, foi ela. Que todos os outros, né, que falaram para vocês que tinham que esperar 24 horas ou que não, que esperaram para colocar, né, para colocar pessoas ali para divulgar, que se espelhem nessa. Teve um senhora, posto né? de combustível no outro dia que a gente não conseguiu imagem, porque o gerente não estava querendo passar. Isso. Aí ela foi lá e ela falou assim, eu não tô pedindo, tô mandando. A gravidade Né? do A caso. Você não tá gravidade vendo a do gravidade caso. do caso. Porque chegou num ponto que a gente não conseguia saber qual rua que ela entrou. E a gente estava indo numa outra rua, né? Mas aí, com as imagens, a gente conseguiu ver que ela conseguiu chegar até determinada rua e prosseguir. Então, assim, foi um ponto, assim, que, nossa, demorou mais de
de 4, 6 horas para conseguir as imagens desse posto. Só conseguiu porque ela foi lá. Ela Isso, foi lá. que ela foi lá. Assim, eu fico muito indignada, mas assim, claro, a polícia, quando ela atua, né, ela vai mesmo. Mas eu fico indignada porque, assim, é inadmissível que policiais falem o que falaram pra vocês. Eu confesso que eu fico muito indignada, Sim, sabe? Eu fico muito indignada. Mas que bom que existem também, em toda profissão, né? Existem os bons e os ruins. Mas isso é uma coisa que a gente não pode admitir, né? Porque a gente não pode admitir a nossa polícia que os que recusem. Os que estavam ajudando a gente, eles lá, porque tinha muito policial, né? Ajudando a gente lá. Era militar, civil, de tudo. Mas Todas no dia as- seguinte. E isso foi no na... dia seguinte. No primeiro dia, não. Não, primeiro Não. dia não. Primeiro dia a gente conseguiu apoio da GCM, porque os parentes, né, do William são da Da GCM. GCM, Isso. E o rapaz, o policial do 8º Batalhão foi até lá, né? Só que eu não me lembro o nome dele. E ele foi até lá. E ele estava até de paisana. Mas nós tivemos, né? Os policiais ajudaram a gente lá bastante, né? Nas buscas. Muito. Corpo de bombeiros. Corpo de bombeiro. Muitos, quando eles iam conversar, eu tentava entrar para ver se eu ouvia. Eles não deixavam eu ouvir, né? Tinha aquele cuidado para poder falar as coisas para mim. Falava mais para ela ou para meu esposo. Para mim, eles evitavam o máximo mesmo. Empatia também, né, Cris? Porque, assim, pra você, eu não consigo nem imaginar, já falei isso. Mas... Pra mim, até no momento que eu fui entregar a certidão de óbito pra minha irmã, foi, assim, acho que nos momentos foi uma das piores dores que eu senti. Porque, igual eu falei pra Cristina, eu falei assim, eu nunca na minha vida imaginei a hipótese de entregar pra você um papel desse, né? E eu ter que ver os nossos nomes num papel daquele, né? E assim, foi pesado. Porque eu tive que pegar, ler o que aconteceu, mas não foi o laudo todo, mas foi a causa, a hora, que aparece no documento, né? Que aparece e ter que entregar isso, sabe? Ele ficou quantos dias com ela ainda? Ele ficou de quinta pra sexta e de sexta pra sábado. E no sábado? Sábado às 3 horas da tarde, por volta das 2h30, 3 horas da tarde que ele colocou ela. Ele tirou a infância, a vida, a dignidade e até o direito nosso de despedir dela. Ele tirou tudo. E assim, eu acho assim que se não tivesse tido essa repercussão, ele tinha sumido com o corpo dela. Com certeza. Ele tinha sumido. Isso aí é certeza, ele tinha sumido com o corpo dela. Porque o local é muito próximo de onde eu moro. Às vezes eu passo lá na frente, né? E assim, tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Desde quando... Uma porta abandonada, um bando de mato, do mesmo jeito. Quando ela tava, aquela imagem da bicicleta, que as pessoas julgam, naquele momento ela já tinha sido abusada uma vez. Ele a pegou e abusou e fez ela ainda carregar a bicicleta. Então ela já estava com 2 traumas ali. Estava traumatizada. Porque ela já tinha sofrido a primeira violência. E aí, assim, tá tudo do mesmo jeito. A casa que ela foi pega, o local que tá do mesmo jeito. Não tem iluminação. Tudo igual. Cris, não queria fazer essa pergunta, nunca quis fazer, mas ele abusou dela inicialmente, não foi na casa. Foi naquela casa, em frente ao local que ele foi, que ele pegou. Aí depois ele saiu de lá com ela. Com ela, e aí continuou os abusos na outra casa. Na outra que casa, é onde ele matou. Porque eu acho que naquele momento ela, pelo histórico do laudo, foi por constrição, por, né, movimento que ele pegou aqui. E aí foi foi pelo estado, foi na noite, de quinta para sexta. Tanto que é madrugada, tipo meia-noite o horário. Tá meia-noite. Tá meia-noite o horário. Meia-noite. Então foi no mesmo dia, tecnicamente, né? E aí ele deixou lá na casa
na sexta e no sábado que ele pegou ela e colocou lá. Por isso que quando colocou na calçada, as primeiras pessoas que chegaram foi a GCM. E aí eles tiraram a foto da forma, porque, né, até para ajudar a perícia. E aí essa primeira foto, sem eu ver o rosto, que eles me mostraram, para ver se eu conhecia, né, o corpo dela, se tinha alguma marca, alguma coisa específica. Né? E aí eu não reconheci, porque estava muito branco, né? Pálido, na verdade. O sangue vira água, Isso, né? Aí eu não consegui ver. Aí depois que eu vi a imagem, e assim, igual eu falo, na minha cabeça, o que me fortalece é de que parece que é como se ela falasse no meu coração, tia, eu não passei por isso. Porque igual eu falo pra minha mãe, eu falo pra minha irmã, ela não passou por isso. Deus não ia permitir que uma criança tão inocente tivesse sentido aquela dor. Ela foi antes, né? Então, era a matéria que estava ali. E teve uma situação muito emocionante no dia que ela foi velada, porque a minha irmã já perdeu 2 outras filhas na barriga, né? Porque o útero não segurava. E nesse dia, quando a gente foi, eu vi que tinha um desenho de uma rosa que ela gostava de desenhar. Aí eu peguei, coloquei no carro para poder levar, porque a gente colocou uma foto e colocou esse desenho. E aí, já no final, que a gente foi despedir, que foi fazer a última oração, do lustre caiu 3 pétalas brancas. Se tiver qualquer imagem, pode ver que eu, minha irmã e as pessoas que estavam próximas olham para cima, porque as flores, os coroas estavam nas laterais. Não tinha nada para cima, era um lustre. Eu perguntei se as crianças tinham jogado. Ninguém não tinha jogado. Aí caiu exatamente em cima da flor. Né? As 3 pétalas brancas. Aí eu até arrepio, porque eu me lembro exatamente disso. E eu falei, na hora eu peguei e falei com a Cristina, ela tá com as irmãs dela. Sim. Né? E assim, o que... Hoje eu não consigo olhar para um arco-íris sem lembrar dela. Deus faz as coisas certinho, né? É como se fosse o abraço dela, assim, sabe? Porque, assim, igual eu falo, por isso que eu... A despedida dela. Exatamente. Isso. No sábado, quando o ML entrou em contato e o primo do meu esposo estava lá em casa de GCM e ele falou para mim, é ela? Eu desesperei, minha irmã já estava... Você tinha que tomar banho, né? E aí me doparam, me deram... doparam assim, me deram um chá. Enfiaram de pirona no chá. E aí... Mas eu demorei a dormir. Demorei bastante. Aí, no momento que eu fui deitar, esse dia já estava de madrugada, eu senti ela me abraçando. Eu senti porque só estava eu na cama. E o abraço dela era diferente. Porque ela tinha uns bracinhos gordinhos igual o meu. Ela era magrinha, mas ela tinha uns bracinhos gordinhos. Gostava de apertar assim, os bracinhos dela. Ai, meu, deixa eu apertar o bracinho. E ela me abraçou. Eu senti o abraço dela. E no que eu senti o abraço dela, eu dormi. E no dia do enterro, minha avó sentiu. Quando eu cheguei na casa da minha avó falou, Tina, ela chamava de Tina. Que hora que a Amélia foi? Que hora que a Vivi foi enterrada? Ela chamava de Vivi. Eu falei, por volta das 6 e pouquinho ela foi enterrada. Aí minha avó falou, ela veio aqui, nesse horário. Só que a minha avó, ela não vê mais. Ela tá bem magrinha. Ela anda com dificuldade, mas ela estava sentadinha, né? A minha avó estava velando ela junto comigo. Minha avó na casa dela e nós lá no cemitério. E aí, minha avó falou assim, Dina, ela veio aqui, ela me abraçou, ela me deu um abraço tão forte que eu segurei para mim não cair. Ela disse que eu falei, olha, que a gente estava planejando uma viagem, né, para ir nas férias de janeiro, para ir para lá, ficar um mês lá na casa da minha avó. Falou, ela veio aqui, me abraçou, ela veio se despedir. E eu segurei essa hora para não chorar. Porque a minha avó, ela sente muita coisa.
Ela é bem sensitiva, ela sente muita coisa, sabe? Aí eu falei, olha, eu chamei ela de Dindinho. Dindinho, eu senti ela também, mas foi no sábado. Então, eu acho que no momento que ela abraçou, foi o momento que o espírito dela subiu para Deus. O final de dia. Foi. Tão lindo, né? Porque caiu aquela chuva. Foi. E aí, de repente, abriu aquele sol, né? E o mundo espiritual que está por lá, a gente talvez nunca vai ter certeza, mas eu tenho certeza de que eu confio muito em Deus, né? Eu tenho certeza que Ele está cuidando dela lá e cuidando de vocês também aqui. E eu quero agradecer a vocês por vocês virem. Gente, eu quis fazer esse episódio porque completou um ano, né? Agora, dia 30 de novembro. 30 de novembro. Também para sensibilizar mesmo, embora o nosso podcast ainda não tenha um alcance tão grande, mas se uma pessoa que vir aqui, que assistir, que comentar com outra, e essa pessoa estiver no júri popular dele, vai ter também aqui esse episódio com informações por vocês. E também para conscientizar as pessoas, né? De que a Amélia e tantas outras Amélias são vítimas, né? E que vocês também são vítimas. Sim. E, Cris, para a gente ir caminhando para o final, eu não vou entrar muito em detalhe do processo, porque vocês não têm tanta informação, mas deixo um apelo aqui para quem estiver assistindo que puder apoiá-las nessa questão do processo, porque com o advogado vocês vão conseguir. Mas caminhando para o final, eu queria te perguntar, eu vou parafrasear o Beto Ribeiro, que eu gosto demais dele. Eu quero muito ver vocês lá falando da Amélia. Eu fico falando que eu quero, né? Mas é porque se a gente tem uma lei, né? A gente nem falou disso aqui ainda, mas tem uma lei, né? Isso. A Silvier protocolou. Isso. Como que tá? Já foi aprovada? Ela tá na CCJ, né? Porque ela tá pensada com outro projeto de lei, né? Que um outro projeto de lei que fala sobre essas questões, né? De violência, alguns tratamentos para esses tipos de pessoas, de crimes. Mas no caso da Amélia Vitória em específico, na questão de progressão da pena, né? Não ter essa permissão de progressão, né? Então, aí que vem a citação do nome dela na lei. Mas ela porque esse projeto de lei já estava um pouco para frente, no qual ela foi pensado, mas ele já está no CCJ. Então, assim, em todos os locais que ele foi passando, ele já foi aprovado. E agora a gente está, né, nessa luta. Né? É muito importante que o que aconteceu sirva agora, já que já aconteceu, de prevenção para que não tenhamos outras Amélias. Exatamente. Né? E aí eu acho que quanto mais a gente falar, eu não sei se falar cura um pouquinho, né? Falar dela, né? Mas quanto mais a gente falar, e nós mulheres temos que falar, porque como a gente falou aqui, né? Muitas vezes somos nós que somos contra nós. E eu vou continuar mandando e-mail pro Beto Ribeiro. Eu nem sei se vocês querem, mas eu vou continuar mandando. É ele que faz o convite. Mas eu queria saber, como ele sempre pergunta, quando você encontrar a Amélia Vitória, o que você vai falar para ela? Que eu amo ela. Dar um abraço e falar que eu a amo. Que eu a amo infinitamente. Essa é a minha vontade, de abraçar e falar que a amo. E beijo ela. Minha vontade de passar a mão no cabelo dela, no rosto dela. É isso. Que eu a amo. Não tem outra palavra. É só o amor. E Cris, já te desgastei muito com esse assunto, mas como que tá a sua vida? Falo como mãe, né? Depois disso, como que tá com seus filhos? Você tá conseguindo ter vida? Ou ainda você acha que só depois que tudo isso passar, que passar o julgamento, que você vai conseguir descansar?
Olha, eu saí do trabalho porque eu já não estava dando conta. Porque no trabalho eu queria, como fala, mudar de cargo, subir de cargo, né? Para me dar uma posição melhor para eles. Eu não estava conseguindo. Chegava em casa e não via aquela alegria que tinha. A minha casa, ela não tem mais aquela alegria. Tem assim, a Yasmin, ela faz o máximo possível para me deixar alegre. Yasmin, Guilherme, o máximo possível para me deixar alegre. Mas a metade de mim, ela tá morta. A metade de mim tá morta. Minha irmã, meus pais fizeram meu aniversário no dia 21, né? Um bolinho. Não sei se você viu a imagem. Eu tentei sorrir, assim, com eles cantando parabéns. Eu olhava assim, cadê ela? Então, a minha alegria é diferente. Não tem como explicar a dor quando você perde um filho. É uma dor que é inexplicável, não tem como você explicar. Tudo em você é diferente. Tudo que você faz é diferente. Né? Porque você consegue alguma coisa e aquela pessoa não está lá para você compartilhar aquela alegria. Tudo em você é diferente. Eu mudei completamente. Sair sozinha, eu não saio mais. Eu travei. Antes eu ia para tudo quanto era lugar, lá em Aparecida. E agora eu não consigo mais. Saio com a minha irmã, com meu esposo, com meu filho. Mas sozinha eu não saio mais. Ou com a Yasmin, pego um Uber e vou, mas é coisa rápida. Não ando mais de bicicleta, de um lado para o outro, que nem eu fazia com os meninos, aquela alegria, eu não consigo. Eu só vou ter aquela alegria, aquela paz depois que ele for condenado. Que ele for condenado. Que ele for condenado. Isso que eu ia te perguntar, porque é uma coisa que o Beto sempre fala, que parece que a família só vive depois, que o fechar do caixão é, de fato, ele usa até essa expressão, quando acaba essa parte judicial, né? E você fala, eu sinto assim um nó na garganta, né? Não sei se é o que você sente, porque eu estou sentindo um nó. Porque a sensação de impunidade é muito grande, né? Não era para você estar... não era para a gente pensar, será que vai ser condenado? Será se né? vai ter um júri popular? Exatamente. Será? Né? Você fica só no será, porque a justiça é complicada. E a família continua sendo revitimizada o tempo todo, né? Sem acesso, sem saber. É cruel demais. Mas eu desejo que você consiga recuperar a sua vida. Tenho certeza que a Amélia quer te ver feliz com os irmãos dela. E não faço ideia da sua dor. Não tenho ideia. Porque deve doer demais. Dói. Mas eu desejo que um dia, depois que, né, esse fechar do caixão, como diz o Beto, acontecer, que você consiga recuperar sua alegria, lembrar dela como ela era. E principalmente nunca esquecer que a Amélia foi amada. E eu te falo por experiência própria. Obrigada. Eu daria, talvez, muito do que eu tenho hoje para ter recebido o amor da minha mãe. Então, lembra sempre que você amou a Amélia, sabe? Que você fez tudo por ela em vida. E que agora talvez ela esteja até olhando, né, por vocês e ela quer a sua felicidade. Ela quer que você se recupere, que você seja feliz. E nunca esquece que o principal você deu para ela em vida, que foi o amor de mãe. Isso é mais importante. Eu te falo do fundo do meu coração. Não tem nada mais importante para uma pessoa do que o amor de mãe. Isso é verdade. É uma coisa inexplicável. Eu me lembro quando ela ficava nervosa. E de vez em quando ela ficava nervosa com o irmão. Vamos ler a Bíblia, Amélia. A gente lia. Eu leio, sim, eu leio a Bíblia. Não costumo decorar os versículos. Vamos entender?
vamos ler, vamos explicar e tudo. E ela amava aquilo. Então, falar sobre Deus, sobre Jesus, isso, para mim, que eu falava para ela, foi uma coisa importante também. E você continua fazendo isso? Continua. Bíblia, Se não fosse Deus, eu não estava aqui mais. É isso. Tenta Se não fosse Ele, eu não estava aqui mais. viver esses momentos. Eu não estava aqui mais. Porque Deus, Ele está me ajudando demais. É uma coisa incrível, porque Deus, ele não consegue tirar. A dor da mãe, ela é diferente. Uhum. É diferente de uma viúva, ela é diferente. Então, ele te dá aquele conforto bem pouquinho, bem aos poucos. Mas você não esquece. Você nunca esquece. Aquele laço está lá. Aquele laço está lá. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, é diferente. Eu já questionei, não vou mentir, eu já questionei. E lá em casa tem árvore, e aí eu fico sentada lá debaixo, leio a Bíblia. Tem vezes que eu olho assim para o céu e falo, oh, meu Deus, por que o Senhor não me escolheu? Por que o Senhor não me levou em vez dela? Porque ela estava aqui alegre, por que o Senhor não me escolheu? Eu questiono, eu sou humana. Eu questiono isso para ele. E ainda falo, por que o Senhor não me responde? Mas é tudo no tempo de Deus, né? Então, se não fosse Deus na minha vida, eu não estava aqui mais. E eu sempre procurei falar também de Deus para Yasmin, para o Guilherme. Quando a Amélia faleceu, nós estávamos dormindo tudo no mesmo quarto. Nós ficamos uns 2 meses dormindo todo mundo no mesmo quarto. O Guilherme colocou uma caminha lá do lado da minha, nós não conseguimos. Ele não conseguia dormir no quarto dele sozinho. Se imagina, E olha que ele é grande. E nós dormíamos todo mundo no mesmo quarto. Era aquele amor, sabe? O confortar, né? Entre Isso. vocês que são tão unidos. E é Isso. muito linda a sua família, muito linda. Obrigada. E esse é o verdadeiro luxo, né? É amor. É o amor. É você ter uma família com quem contar, independente de quanto dinheiro, de quantos objetos, coisas que se pode comprar, né? O apoio familiar, o carinho, o amor, o respeito, isso não é comprado, construído. Uns tempos atrás eu ouvi de uma colega minha, ela falou assim, que a Amélia não tinha celular, né? Ela falou assim, olha, eu dei um celular pro meu filho de última geração, que vai que acontece isso? Aí eu falei, meu Deus do céu, como que pode? A gente não sabe. O celular, ele não previne nada, né? E assim, é triste, mas a nossa sociedade está longe de chegar no ideal. E esse tipo de crime não é um crime que, digamos assim, poderia ter uma viatura ali. É um crime que é muito complexo, né? Passa por uma construção de sociedade, passa por leis mais rigorosas. Não é tão simples assim. Tá com o celular, vai coibir. Não vai, isso acontece dentro de casa. Exatamente. Né? Isso acontece dentro de casa, E por familiares em alguns casos. Um ponto que, assim, do que aconteceu, né, que me trouxe assim, uma atenção, e eu peço para que as pessoas prestem muita atenção quando esse tipo de coisa acontecer. Quando ele se escondeu, né, no local antes de pegá-la, uma mulher o viu. Tanto que as Viu se escondendo. Viu se escondendo. Tanto que as características dele, que foi realmente identificadas na câmera, a gente já sabia que possivelmente poderia ser um homem de boné vermelho e tudo mais, porque essa mulher deu essas informações. Ela falou, não, eu vi, se escondeu, aí eu corri e saí. E então, ela, assim, no dia? Não, foi no sábado de manhã. Sábado. Foi no mesmo dia. Ela viu no Sim, mesmo no dia, mesmo mas dia. ela falou no sábado. Ela falou no sábado de manhã. Ela falou no sábado de manhã, antes de a gente ver. E quando a gente viu as imagens, a gente viu exatamente a descrição que ela tinha falado no sábado de manhã. Então, assim, se você vê alguma coisa estranha, gente, liga pra polícia. Liga pra um guarda. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa, Exatamente. né? A gente não vai chamar a polícia pra coisas que a gente quer, pra inventar. Mas você viu uma coisa suspeita, chama. É igual a moça que ele abordou, foi um dia antes. Foi. Um dia antes, né? Ela não procurou a polícia nem nada. Depois que a Amélia morreu,
Aí ela foi procurar. Vou falar uma última coisa que a gente tô com o tempo estourado, infelizmente, mas eu vou chamar um advogado pra gente falar sobre essa questão depois, se vocês toparem. Mas só uma coisa, uma pessoa que eu conheço, depois que foi o caso pra TV, a gente tava conversando, ela falou, esse cara abordou minha irmã. E ele só não fez nada com a irmã dela porque alguém apareceu, não sei se foi a polícia ou um outro homem, agora eu não lembro bem da história. No dia, assim, tava me nauseando um pouco esse Foi assunto. motoqueiro, se não me engano. Eu não sei se é a mesma. E é a irmã dessa minha conhecida, mas acho que não foi essa que falou com vocês, não. Acho que ela não falou pra ninguém também. Então, assim, chame a polícia. E aí, Cris, pra gente finalizar aqui, queria que vocês olhassem para aquela câmera e falassem o que seu coração quiser falar, que você queira deixar de mensagem para marcar esse episódio aqui, seja falar para outras pessoas, seja falar para a Amélia, seja falar para sua família. A câmera é sua, fica à vontade. Eu quero agradecer todo o apoio que muita gente nos deu. Muita gente criticou, mas teve muita gente que nos deu amor, nos deu apoio, e até hoje, muita gente. Eu quero agradecer imensamente. E eu queria dar um recado para as meninas. Meninas, quando vocês saírem, fugir dos seus pais, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque nós sofremos muito, sabe? Nós sofreram muito. Porque quando é uma pessoa que realmente precisa de ajuda, não consegue. Foi o caso da minha pequena. Ela precisava de ajuda e não conseguiu. Por fato de ter muitas que são irresponsáveis. Por favor, não façam isso. Pelo amor de Deus. E por causa desses acontecimentos, minha filha não está aqui mais. Faço as palavras da minha irmã minha, porque só de fato que a gente passou, né, nos primeiros momentos que a gente estava no desespero, né, para poder pedir um apoio, né, da polícia, a gente ouviu assim o riso na nossa cara de forma muito constrangedora, porque isso é muito normal, muito comum. Né? Então, assim, isso não pode ser normal, isso não pode ser comum. Né? Então, realmente, para essas jovens terem um pouco mais de responsabilidade, né? E para que as forças policiais também ouçam quando a gente chegar e falar, né? E demonstrar uma preocupação, ouvir melhor um pai ou uma mãe, porque, assim, foram momentos horríveis e eu falo, assim, que passa na minha cabeça como assim, meu Deus, será que isso realmente aconteceu? Será que isso realmente aconteceu na minha família? Porque, assim, é uma dor que eu nunca vou sentir a dor que a minha irmã está sentindo. Mas eu sinto a dor de uma tia. E eu falo porque eu não desejo pro meu pior inimigo. Não desejo. E, assim, eu queria muito agradecer todo mundo que deu apoio. Bartíria. Se a gente conseguiu essa comoção toda, porque você foi a primeira pessoa que deu, né, um apoio para nós, né? E tá aqui conosco até hoje. Né? A deputada Silvier. Nossos amigos, né, nossos familiares, né, a gente descobriu que a gente é muito amado, além do amor que a gente conseguiu compartilhar. Então, o que a gente pede é justiça, né? Justiça. Eu não sei se a pessoa que vai assistir esse episódio, algum conhecido, vá participar desse júri. Ouçam a história, conheçam a história da Amélia, para que a gente não tenha outras Amélias, porque a justiça falhou. É isso. E eu finalizo dizendo que eu sinto muito. Eu nunca vou sentir o que vocês estão sentindo, mas eu sinto muito pela minha parcela de responsabilidade nessa sociedade lixo que nós temos. E eu quero dizer para vocês que eu desejo do fundo do meu coração que Deus possa dar conforto para os corações de vocês, para que vocês voltem a sorrir de coração, né? E eu sei que não vai ser fácil, mas eu desejo que Deus conforte vocês e justiça, né? Que esse maldito colha tudo que ele plantou. E que se não for pela justiça dos homens, que é o que a gente quer,
será pela de Deus, com certeza, Sim, né? Sim. Primeiro episódio que eu me despeço com muita tristeza. Mas tchau, gente. Obrigada. Encaminhe esse episódio para o máximo de pessoas. Que a gente não deixe que a memória da Amélia seja esquecida. Diretor, abre a câmera para nós. E que a gente possa proteger as nossas crianças, proteger as mulheres. E isso faça por uma mudança em nós mesmos. Na forma como nós falamos sobre outras mulheres, na forma como nós julgamos outras mulheres, crianças e adolescentes. Então, que a gente se conscientize com tudo que a gente ouviu aqui hoje, e não só com o caso da Amélia, como vários outros, porque a sociedade só muda a partir da nossa mudança. E se nós, mulheres, queremos uma sociedade mais segura para nós, isso tem que começar em nós. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.